Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. É um vídeo especialmente gravado para os meus alunos de Direito Constitucional 1 da Fadvale, mas logicamente postado na rede. É uma grande honra que todos possam assistir a esse vídeo. Nós vamos falar sobre os direitos fundamentais, especificamente acerca do artigo 5º, que é um dos artigos mais conhecidos, mais famosos da Constituição. Então vamos falar sobre os direitos fundamentais. Uma primeira distinção que é feita é sobre o termo direitos fundamentais e direitos humanos. A diferença é bem pequena mesmo. Direitos humanos são aqueles, segundo alguns entendimentos, previstos em documentos internacionais. E os direitos fundamentais são aqueles previstos em um ordenamento jurídico específico, notadamente em uma Constituição. Então, a diferença seria basicamente o locus da previsão desse direito, se no ordenamento jurídico interno ou em algum documento internacional. É possível que um direito seja fundamental porque é previsto no ordenamento jurídico interno, notadamente em uma Constituição, como eu disse, mas não tenha previsão em nenhum documento internacional. Assim como é possível que um direito esteja previsto em algum documento internacional, algum tratado ou convenção, e não esteja previsto no ordenamento jurídico interno. Então, essa é a diferença muito simples, né, que a doutrina faz acerca do termo direitos humanos e direitos fundamentais. E para ser mais abrangente, eu gosto de falar de direitos humanos fundamentais. Então vamos lá. Então eu vou ler alguns dispositivos. Então, o artigo 5º faz parte do título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais, e no capítulo 1º nós temos lá dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º caput diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Esse caput eu já cheguei a discutir em sala de aula, principalmente no que diz respeito ao termo garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, destacando que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não somente os estrangeiros residentes no país, mas os turistas, aqueles que estejam de passagem pelo território brasileiro, terão também o gozo dos direitos fundamentais. Exemplo de um turista que eventualmente seja preso de forma arbitrária, obviamente poderá fazer jus do habeas corpus. Então, esse termo estrangeiros residentes no país, ele tem que ser interpretado de uma forma sistemática, ou seja, não só o dispositivo, mas o dispositivo inserido em uma Constituição que é muito mais ampla. Vamos analisar o inciso 1º. Aliás, voltando no caput, vamos falar sobre o direito à vida. O direito à vida, né? Porque lá diz, né, sobre o gozo do direito à vida. O que seria a garantia do direito à vida? Seria apenas o direito de não ser morto ou de não ser privado da vida? Obviamente não. O direito à vida é muito mais amplo para englobar o direito a uma vida digna. Não basta estar vivo, né? Nós temos o direito de viver uma vida segundo os ditames de dignidade. E viver bem, não é apenas não ser morto, mas é ter vida com qualidade, ter vida digna. Então, o primeiro desdobramento do direito à vida, obviamente, é o direito de não ser morto e a proibição da pena de morte. O artigo 84 da Constituição, no inciso 11, diz que é vedado ou é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o entendimento, gente, é que a pena de morte, para ser instituída no Brasil, só mediante a elaboração de uma nova Constituição, mediante
a atuação do poder constituinte originário, porque o entendimento é que esse dispositivo que proíbe ou coíbe a pena de morte é cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição de 1988. E ainda mais, né, até estudamos isso em sala de aula, naquela perspectiva da Constituição do futuro, ou Constituição do porvir, do José Roberto Drome, um dos valores defendidos nessa perspectiva é o não retrocesso, é a continuidade das garantias, mas isso é discutível. Mas certo é que hoje não é possível a instituição da pena de morte no Brasil, salvo mediante a elaboração de uma nova Constituição, mas mesmo assim com alguns temperamentos. Além disso, o direito à vida ele é previsto em vários documentos internacionais, a começar pela famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, que diz que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, que diz que o direito à vida é inerente à pessoa humana, é o principal direito que nós temos e será protegido pela lei. Ninguém será, de forma arbitrária, privado da vida. Nós temos também o segundo protocolo facultativo a esse pacto, né, com vistas à abolição da pena de morte, né, que é de 1989, né, onde se estabeleceu que os estados devem tomar medidas para abolir a pena de morte no âmbito de sua jurisdição. Então, ressaltando, direito à vida é o direito de não ser morto e de viver uma vida com dignidade. E aí nós temos a proibição da tortura, da pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, cruéis, etc., que também tem previsão na Constituição. Agora, um questionamento. Quando começa a vida? Em que momento nós temos o marco do início da vida? Essa questão ela foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 3510, que analisou a lei de biossegurança. E, em resumo, o que ficou definido? Que a vida humana começaria com o surgimento do cérebro. Então, para o STF, o conceito de vida estaria ligado ao surgimento do cérebro. Tanto é que já, até na medicina, já se estabeleceu que quando há morte cerebral, não tem mais o que fazer, infelizmente. Então, gente, aí nós já podemos falar, por exemplo, de um tema que tem total conexão com isso, que é a interrupção da gravidez de feto anencefalo, que é um assunto bem delicado. E como o STF entendeu que a vida começa com o surgimento do cérebro, diante da morte cerebral, não haveria mais vida, apesar do coração bater e a pessoa ter algum outro sinal vital. Então, aqui nós estamos analisando o plano jurídico, nos abstraindo das questões morais, religiosas, éticas, né? Então, tecnicamente, se houver a comprovação com 100%, de certeza, ou com certeza, porque se é 100% certeza, é certeza. Se não for 100%, não tem certeza. Com certeza que o feto não tem cérebro, não há perspectiva de vida, o Supremo entende que aí estaria autorizada a interrupção da gravidez, a possibilidade de antecipação terapêutica do parto, o que veio a ocorrer, gente, na análise da ADPF 54, ou seja, da arguição do descumprimento de preceito fundamental 54. É um tema bem sensível, né? Então, em 2012, o STF entendeu que a interrupção da gravidez nessa situação não configuraria crime, né?
Então, o STF entendeu inconstitucional a interpretação de que a interrupção da gravidez do feto anencefalo fosse crime. O STF entendeu que não configura crime, né, previsto no artigo 124, 126 e 128, incisos 1º e 2º, todos do Código Penal. Quando se fala no direito à vida, aí vem um outro tema à tona, que é o da eutanásia, que seria você dar fim à vida de uma pessoa para evitar sofrimento, etc. E dentro desse conceito de que vida não é só permanecer vivo, mas desfrutar de uma vida digna e com qualidade. É um tema muito polêmico, que requer muitos debates, né? Não existe no Brasil nenhum tipo de normatização sobre a eutanásia, né? Mas é um tema bem interessante de ser estudado. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o princípio da igualdade. Então aqui nós ficamos com o direito à vida e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o princípio da igualdade. Até a próxima.